Olá, gente, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui neste canal. Estou aqui no meu novo lar que está em construção, né? Aí vim aqui gravar o vídeo, já gravei aqui a casa para mostrar para vocês e depois eu estarei postando, tá? Meu canal estava parado, né? Passei um bom tempo aí sem gravar. Eu mudei o nome desse canal aí acho que umas 2 vezes, né? E agora vai ficar esse nome aí mesmo, tá? Não vou mais ficar mudando o nome do canal, não. E eu tinha privado meus vídeos, né? Mas já tá aí, já desprivei os vídeos tudo, né? E voltei pra gravar como antes, ou até melhor do que antes, né? Seja feita a vontade de Deus. Se eu desistir porque era pra desistir. Mas de vez em quando eu vou estar postando alguns vídeos, vou ver os dias que eu vou estar postando vídeo, tá, gente? Então, se você chegou até aqui, seja bem-vindo. Você chegou nesse vídeo, quero te dizer, seja bem-vindo, se inscreve se você ainda não é inscrito, já curte aí, compartilha, me segue aí. Gente, eu estou morando em uma morada provisória. Por quê? Porque essa casa aqui, que eu estou aqui agora, né, está em construção ainda não está terminado, ainda falta algumas coisinhas. E eu estou morando numa morada provisória e fica um pouco complicado para me poder gravar vídeo, mas vou dar um jeitinho de gravar algumas coisas. Ontem eu fui no postinho levar o exame do meu filho. Meu filho tá passando por uma situaçãozinha aí. E a gente fez aí uns exames. Levei, tenho orado pela vida dele. Eu creio que o Senhor tá no controle de tudo. Se Deus quiser, breve vou testemunhar, porque eu creio na minha vitória. Eu creio que Deus está entrando com providência na vida do meu filho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai dar tudo certo. Eu tenho muita novidade para contar para vocês. Não sei se vai dar para contar tudo aqui nesse vídeo. Porque a gente tem passado por perrengue, mas a vida não é só de perrengue, né? Gente, eu quero contar aqui pra vocês, né, que quando eu estava lá em Imperatriz, eu estava bem fortinha. Eu cheguei a 81 quilos, você vê aí os vídeos aí, eu estava bem fortinha. Eu cheguei a 81 e eu estava com dificuldade, mas com muita luta eu cheguei de 81, eu fui pra 74 quilos. A palavra de Deus fala de uma mulher que ela foi pega no ato do adultério. Vamos falar um pouco da palavra de Deus, né? E aquela mulher, naquele tempo, as pessoas que eram pegas no ato do adultério, ela seria apedrejada. Isso era uma lei que Moisés havia colocado, né? Mas quando o Senhor Jesus chegou, né? Essa lei foi mudada, viu? Então, gente, Jesus estava no templo ali ensinando o povo. E ali chegaram com aquela mulher, dizendo assim, olha, essa mulher foi pega no ato do adultério. Aí eles falaram, né, que na lei de Moisés ela seria apedrejada, né? E ali o Senhor Jesus falou para eles, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Gente, não ficou ninguém. Todos eles se levantaram e saíram. Ninguém atirou pedra nessa mulher. Por quê? Porque todos eles tinham pecado. Então, gente, no dia de hoje não é diferente. Tá acontecendo muitas coisas, né? Aqui nessa terra, escândalos. Muitos acontecidos no meio evangélico, mas assim, a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, olhe para que não caia, que é o mesmo que vigie para que não caia. Então, gente, se você está em pé, vigie para que você não caia. Para de ficar apedrejando as pessoas. Vigie, não fique levando para frente fofoca. Se você souber alguma coisa da vida de alguém, não fique levando para frente que você nem sabe se é verdade, se realmente é daquela forma, se realmente é daquele jeito, né? E a Bíblia fala muito sobre o pecado, esse tipo de pecado de fofoca, sabe? Uma hora eu vou trazer um vídeo, um tempo eu trouxe um vídeo aqui sobre isso, mas uma hora dessa eu vou trazer novamente. Então vamos vigiar, meu povo, né? Vigiar, porque às vezes alguém cometeu um pecado e a gente fica atirando pedra, né? As pessoas, aquele fulano é isso, fulano é aquilo. Por que fulano não olha pro rabinho dele, né? A gente tem que ver a nossa vida com Deus, que a salvação ela é individual, nós temos que ter misericórdia. Porque se o próprio Deus, ele perdoa os pecados daqueles que já pecou, daqueles que pecam, daqueles que erram, porque quem somos nós para ficar querendo condenar as pessoas? Todos aqueles que condenam, aqueles que já pecaram, que fizeram algo, que caíram de alguma forma, tá cheio de pecado, mas não olha para si próprio, né? Prefere olhar para a vida do outro, para estar condenando, julgando, falando coisa que não sabe.
Mas é assim, gente. Eu estava lendo a Bíblia agora esses dias e eu entendi, né, ao ler a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ele vem buscar as prudentes. Aquela parábola das 10 virgens, né, que o Senhor Jesus diz ali que era as 10 virgens, que aquela parábola era sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E ali o noivo veio, lá em Mateus 25, né, a parábola das 10 virgens, que o Senhor Jesus conta, que o noivo veio e buscou quem? Quem foi com o noivo? Foi as prudentes, gente. O Senhor Jesus, ele vem buscar a igreja que está em vigilância, em santidade. Não adianta nós congregar, mas não querer renunciar ao pecado. Não adianta nós, sou crente, ficar com a boca cheia de Deus, mas o coração cheio de ódio. Né? Eu estava refletindo isso. Por isso eu tenho sempre orado pelo meu coração, porque eu sou falha, para que não haja ódio no meu coração, não haja mágoa. Porque não adianta, gente, a gente estar com a boca cheia de Deus e o coração cheio de coisa que não agrada a Ele. Não vai para o céu, gente, se a gente não estiver em vigilância. O Senhor Jesus, ele veio buscar o noivo que fala lá na Bíblia, ele veio buscar uma noiva que estava em imprudência. Era 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Mas quando o noivo veio, ele levou as prudentes, porque as loucas eram aquelas que estavam despreparadas, aquelas que estava sendo imprudente, que não estava vigiando. E o Senhor não vem buscar uma igreja imprudente, que não está em vigilância, que está agindo com tolice. O Senhor vem buscar uma igreja que está vigiando e orando. Nós não somos perfeitos, gente, mas nós temos que fazer o que Deus manda na sua palavra. Eu estava lendo na palavra de Deus, onde o Senhor Jesus estava em um lugar ali, ensinando o povo. E ali havia muita gente, pessoas que precisavam de milagre, pessoas que precisavam de libertação, de espírito maligno, né, ser liberto. E ali o Senhor Jesus falou com aquele povo ali: por que me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então, sim, gente, ao ler a palavra de Deus, eu vejo que não adianta nós falar Senhor, Senhor, escrever palavras falando no Senhor, o Senhor isso, Senhor aquilo. Mas a palavra de Deus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, gente, vamos refletir nessa palavra. Por que me chamar de Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Né? E para nós fazer o que Deus manda, nós temos que ler a palavra. Eu me recordo, gente, que um tempo, quando eu era mais nova, uma época, o meu irmão, eu não sei se ele vai estar vendo esse vídeo, eu tenho um irmão por parte de pai, que ele é filho do meu pai com outra mulher, né? Meu pai já é falecido. E meu irmão, ele mora em Palmas, né? Mas com a minha mãe eu só tenho uma irmã, né? E aí esse meu irmão, uma vez, um tempo, ele falou assim: vai ler a Bíblia. Ele mandou eu ler a Bíblia, né? Houve um mal entendido e nesse mal entendido ele mandou eu ler a Bíblia. E eu estava até por inocente mesmo. Em muitas coisas eu acho que eu tenho sido muito inocente, assim. Agora, já depois que eu tô mais velha, eu estou abrindo meus olhos, assim, para muitas coisas, né? E sim, gente, às vezes quando a gente diz assim: fulano, vai ler a Bíblia, às vezes eu acredito que tem crente que se zanga. Mas, gente, nós cristãos não é para se zangar. Esse é um dever nosso de ler a Bíblia. Porque como é que nós vamos fazer o que Deus manda se nós não ler a palavra de Deus? A palavra de Deus diz para nós amar uns aos outros. A palavra de Deus diz para nós amar até aqueles que nos aborrecem. Não é para nós amar só o que nos ama, só aquelas pessoas que nos amam, porque é muito fácil nós amar quem nos ama. Mas a palavra de Deus diz para nós amar até aqueles que nos aborrecem. Não adianta. Não adianta. Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida sem ter esse entendimento que Deus tem me dado. Há alguns tempos atrás, né? Que foi em 2017 para cá, o Senhor tem me dado entendimento da palavra, assim, de muitas coisas que eu não sabia. Então eu entendo assim, que não adianta a gente ficar com a boca cheia de Deus e o coração cheio de mágoa, de maldade. Então nós temos que vigiar muito, guardar o nosso coração do mal, né, das coisas ruins, porque o Senhor Jesus, ele vem buscar um povo santo. Nós temos que ser limpo, puro de coração. Tá com o coração puro. Para o nosso coração estar puro, nós somos falhos. Nós temos que estar nos pés do Senhor e renunciar tudo aquilo que Deus não se agrada. Renunciar, porque não adianta a gente
É orar, 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 mas fazer tudo errado, né? Fazer as coisas erradas, ser grosseiro, ignorante. Ah, gente, a gente tem que renunciar e reconhecer nossos erros, fazer o que o Senhor manda na sua palavra. Eu não vou esticar muito esse vídeo não, mas que Deus abençoe a todos vocês que chegaram até aqui. Muito obrigada, tá? Por ter assistido o vídeo até o final. E assim, gente, tchau, tchau. Já curte aí, viu, o vídeo se você gostou.